Glória a Deus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. E vamos fazer a leitura completa do capítulo, mas a nossa meditação dá-se a partir do versículo de número 13, né? Ou versículo de número 11, né? O título da mensagem é A Visão Celestial, o Espinho na Carne, que diz o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Se não nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vou
seja assim. Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Os últimos avisos aos coríntios e saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar-vos, não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. E que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulho, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Vou repetir esse último versículo, 21. Glória a Deus, Jesus, os dois. Porque receio que quando chegar-vos, não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, e prostituição e desonestidade que cometeram. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, este capítulo 12 de 2 Coríntios é realmente uma coisa extraordinária, né? Eu fico maravilhado de ver, né, a força das palavras, né, o sentido das palavras das quais o apóstolo Paulo aplicou aqui aos coríntios. É coisa tremenda, irmãos. As palavras falam, as palavras têm sentido. E como tem, irmãos, é coisa tremenda, é coisa maravilhosa, é coisa de Deus, se tratando de palavra de Deus. E vamos nós agora para a meditação, vamos meditar um pouco nesta palavra, para que nós possamos ter um pouquinho de lucidez, né, de tudo isso que está sendo falado aqui. A nossa meditação será a partir do versículo de número 11 apenas, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui, né, o desinteresse de Paulo, né? Ou seja, Paulo estava assim, sentindo assim, né, naquele momento, né? E a palavra fala, o desinteresse de Paulo é o subtítulo da mensagem, né? Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, exatamente porque Paulo foi recebido entre os irmãos, né? Essa expressão de Paulo aqui significa que Paulo, os irmãos ao receber o apóstolo Paulo,
não fizeram caso de Paulo, não se importaram com a sua presença, não fizeram menção da sua presença, como se Paulo fosse um qualquer. E Paulo não era, nunca foi e nunca será um qualquer. Será sempre o grande apóstolo Paulo, chamado, escolhido, levantado, capacitado e enviado pelo Senhor. Eu tenho falado com os irmãos, Jesus escolheu para si 12 apóstolos. Estes 12 homens, o qual o Senhor escolheu, o Senhor capacitou e preparou, eles são as 12 colunas da Igreja de Cristo. Eles sentarão nos 12 tronos de Israel, lá no céu, ao lado do Senhor Jesus, onde eu espero estar, e espero que vocês também estejam juntamente comigo, contemplando tudo isso. Estes 12 apóstolos, chamados pelo Senhor, levantados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, preparados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, eles representarão as 12 tribos de Israel. Aquele irmão que sabe, sabe, aquele irmão que não sabe. Irmãos e irmãs, o povo de Deus, que herdarão o reino dos céus, saíram das 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Semente benditas de Abraão, descendência de Abraão, de Isaque e Jacó. O Senhor fez essa purificação desta semente por 3 gerações. Abraão foi escolhido e a Abraão, nosso pai, a ele foi feita toda a promessa. A promessa feita às 12 tribos de Israel, que somos a semente de Abraão, a descendência de Abraão, a qual nós somos. Esta semente passou por processos de purificação, grandes processos. Passou até ser lançada na terra. Ela passou por 3 vezes por este processo de purificação. Foi chamado Abraão, a quem o Senhor fez todas as promessas. É por ele, é para ele e por causa dele que nós somos chamados sementes benditas de Abraão. É por isso que nós somos herdeiros de Cristo. Porque nós nascemos, nós somos filhos da promessa. As promessas que o Senhor fez a Abraão foi feita a mim e foi feita a você. De modo que o apóstolo Paulo, ele foi o 13º apóstolo, porque um suicidou-se, e se perdeu. O apóstolo Judas se perdeu. Por isto, os nossos queridos irmãos, os 11, apóstolos, depois que o Senhor teve a ascensão do Senhor aos céus. Para ser breve aqui, para não tomar muito tempo do vídeo, eu vou pular partes e vou falar só fechando, o fechamento dessa mensagem. O apóstolo, os nossos 12 irmãos sobraram 11, porque Judas se perdeu. Os 11, antes de começar a obra de Deus aqui na terra, da abertura das igrejas, porque todas as igrejas de Cristo foram abertas pelos apóstolos. Os apóstolos são os fundadores. O Senhor Jesus implantou a sua obra, o plano de salvação foi inteiramente implantado. Mas Jesus não abriu nenhuma igreja, ele pessoalmente. E aí os apóstolos receberam essa incumbência de abrir as igrejas. Só que antes, ali após,
após os 10 dias de Pentecostes que o Senhor recomendou a eles, para eles que eles fossem para Jerusalém e ali permanecesse em vigília, que eles seriam batizados no Espírito Santo e com fogo. Não muito depois daqueles dias eles seriam. O Senhor Jesus soprou sobre eles e deu a eles o Espírito Santo. O Senhor trouxe a mão ao queixo e soprou em direção deles e disse: recebais o Espírito Santo. E recomendou que eles fossem para Jerusalém e ali permanecessem em vigília durante aqueles dias todos, que não muito depois daqueles dias eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, para ficar homens fortes, corajosos, valentes, valentes guerreiros de Cristo, sem medo da morte, não temendo nada e nem a morte, para poder abrir as igrejas de Cristo. E assim foi. Só que antes de começar, Pedro tomou a palavra e disse para os irmãos: irmãos, nós éramos 12, levantados pelo Senhor, sobrou só nós, e um se perdeu. Por isto, falando com os irmãos, para elegermos mais um no lugar de Judas que se perdeu, e falou com os irmãos, que conhecia todos os irmãos, conhecia todos os irmãos, para que apontasse ali, junto dos irmãos, que apresentasse um irmão ali, honesto, honrado, varão, valente, valoroso, temente a Deus, que apresentasse 2. Esse foi o pedido. E apresentaram 2, porque os irmãos é que conhecem os irmãos, aqueles que convivem diariamente, e apontaram 2. Apontaram Matias e apontaram também o outro irmão, que eu não me lembro o nome aqui agora, mas foram 2 os irmãos apresentados aos apóstolos, e eles oraram, apresentou, com essas qualificações todas que os irmãos que conheciam apresentaram, e desses 2 irmãos, oraram a Deus, para que Deus apontasse qual dos 2 o Senhor haveria escolhido, e colocou o nome dos 2 num cesto, para que pudesse, através do sorteio, ali oraram, apresentando os irmãos a Deus com aquele propósito, e que o Senhor apontasse qual seria o irmão que ocuparia o lugar de Judas, que tinha se perdido. E com isto, após a oração, ali com os nomes colocados, eles fizeram ali, José o nome dos irmãos, José não é o José de Arimateia não, mas é um José também, E ali oraram, e o Senhor, e a sorte caiu sobre Matias, Só que depois o próprio Senhor Jesus, não muito depois desses dias, o Senhor Jesus levantou o apóstolo Paulo, Então nós cremos que Paulo ocupará o 12º trono. Por isso que Paulo afirma na sua palavra, aqui falando com os irmãos, exatamente dessa forma, Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Então os irmãos não fizeram caso de Paulo, e Paulo fez esse desabafo junto aos irmãos, exatamente porque ele viu exatamente que ele foi tratado dessa forma. Só que Paulo continua falando: visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e ainda que nada sou. Ou seja, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu nada sou, mas o meu Deus é tudo. Eu nada posso, mas o meu Deus pode tudo. E eu sou servo, e eu peço, e o Senhor ouve e responde. É isso que Paulo falava com os irmãos naquele momento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo aponta o porquê ele deveria ser reconhecido pelos irmãos como um verdadeiro servo de Deus. Como um tão grande e importante tanto quanto tinha sido os outros 11 ou 12.
né? E aí Paulo continua falando o porquê disso. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Ou seja, Paulo mencionava aos irmãos, né? Porque as igrejas dos irmãos dos quais Paulo exortava naquele momento, e a palavra de Deus exorta dali até aqui, até o dia de hoje, e continuará exortando, né? Elas não são inferiores a nenhuma das grandes igrejas de Cristo que tem espalhada pelo mundo, por toda a face da terra. Como dizia o meu querido e amado irmão, né, missionário, saudoso missionário Davi Martins Miranda, as igrejas pequenininhas, com meia dúzia de membros, né, Deus opera tremendamente nelas, tanto quanto as grandes, né? Não é pela quantidade de membros que tem uma igreja que Deus opera, e sim pela qualidade dos membros que a igreja tem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus, dando continuidade nesta mesma palavra. Tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus.